Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Deus grande e poderoso, como é bom, meu Pai, estar na tua casa, na tua presença, fazendo aquilo que nós sabemos que o Senhor aprova. Aquilo, meu Deus, que vem do teu coração para o nosso. E então, como a chuva que cai sobre a terra e da terra volta, não antes de deixar o seu legado, meu Deus, para fazer produzir a semente que foi lançada e gerar frutos, assim também que volte do nosso coração, meu Deus, o desejo que o Senhor colocou em nós, de estarmos na tua casa, de fazermos, meu Deus, a tua vontade, de iniciarmos o nosso dia na tua presença, de estarmos em oração, de apresentarmos ao Senhor cada uma, meu Deus, das nossas firmes razões. E a maior delas é a entrega que nós temos disposição em derramar diante do Senhor, em fazer a tua vontade. E por causa disso eu sei que o Senhor se manifesta na nossa vida com transformação, com cura, com libertação, com curas, meu Deus, internas e interiores, curas, meu Deus, no corpo, no organismo, curas, meu Deus, no destino. Eu oro para que pessoas, meu Deus, que estão se entregando ao Senhor, tenham o seu destino curado. Que assim, meu Pai, a tua promessa possa e venha se cumprir na vida delas. Que elas louvem o teu nome, não só com os lábios, mas que a vida, que as obras, que os resultados também venham louvar o teu nome. Que as pessoas olhem e vejam, ali tem alguém que o Senhor transformou. Ali há uma pessoa que o Senhor mudou. Eu peço que o teu poder, que a unção, meu Deus, a unção desse melhor vinho, que é o tempo pleno de alegria que o Senhor tem para nós, que venha se cumprir na vida de cada um que crê. E se estamos aqui, meu Deus, é porque cremos. Cremos e queremos que a tua glória se manifeste na nossa vida. Venha ao nosso encontro, derrama sobre nós do teu poder, nos dê graça para fazermos a tua vontade, praticarmos a tua palavra. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e peço que aqui eu diminua e que o Senhor, meu Deus, cresça, que assuma o controle de cada ação, que desde agora, meu Deus, esse início até o nosso último amém, que o Senhor use cada recurso que nós temos aqui, os recursos que o Senhor mesmo gerou por meio do teu povo, cada pessoa, meu Deus, que contribuiu com essa obra, com seus dízimos, ofertas, e deu condições para que tenhamos tudo que temos aqui hoje, para que desde estarmos nesse templo, de cada recurso, de cada equipamento, meu Deus, da estrutura, do conforto, das pessoas, meu Deus, que podem atuar aqui, porque um dia ouviram a tua palavra, porque alguém financiou e deu condições dessas pessoas assistirem o programa, lerem o jornal, serem evangelizadas. Que os recursos que o Senhor gerou, meu Pai, por meio do teu povo, que venha gerar mais recursos, meu Deus, por meio de um povo ainda maior. E que assim, meu Pai, o Senhor também esteja já nos ensinando que tudo aquilo que nós colocamos na tua mão, o Senhor multiplica. Que o tempo que nós colocamos na tua mão, que quando entregamos a nossa vida na tua mão, que quando atendemos um chamado teu, meu Deus, para fazermos a tua obra, para fazermos uma oferta, para colocarmos uma pessoa, meu Deus, que não conseguimos resultado nas tuas mãos, o Senhor faz, o Senhor aumenta aquilo, o Senhor muda, o Senhor multiplica. E eu oro para que multiplicações aconteçam na nossa vida também.
Eu te agradeço por hoje, te agradeço por estar aqui e por cada pessoa, meu Deus, que o Senhor envia para também juntar-se a nós, tanto aquelas que estão aqui agora na tua casa, no teu templo, como aquelas, meu Deus, que agora nos acompanham de onde estiverem na transmissão. Eu peço que a tua unção seja derramada e que o teu poder seja manifestado em cada uma. Esteja conosco, eu entrego o andamento deste culto nas tuas mãos, para que seja bênção e instrumento de bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga: eu vou beber, eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Amém? Pode sentar, por gentileza. Nada menos do que isso. Nada menos do que tudo que Deus tem para a sua vida. E a palavra de hoje, ela mostra que o que às vezes acontece é as pessoas que têm o hábito, parece que elas voltam, para onde Deus as tirou. Essa palavra, quando nós vemos aqui, João 2, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes disser, que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A gente precisa aceitar e crer o que Deus está fazendo na nossa vida, até o que nós não vimos por completo ainda. Porque diga assim, a fé chama a existência. Diga: a fé atrai. Então, não é o contrário, como algumas pessoas querem viver. Algumas pessoas ainda têm o espírito, têm a visão de vida de Tomé. Não, eu quero ver para crer. Então, assim, quando eu ver algo, aí eu vou acreditar naquilo, porque aí eu vou acreditar que eu estou vivendo. Não, eu preciso acreditar que eu estou vivendo quando eu não estou vendo, quando eu não vejo, quando eu não toco, quando ainda não é o que eu queria realmente. Em quem nós vemos isso? Os serviçais. Olha como é bom, né? Às vezes o que a gente precisa na vida é tirar, sabe, a racionalidade, é perder, ser capaz de perder a experiência, o conhecimento de causa de algo
e se entregar a palavras de Jesus. Que foi o que esses serviçais fizeram. Quando Jesus disse assim, encham aquelas pedras de água, o que aquilo tinha a ver com o trabalho deles? Nada. Imagina que aqueles serviçais ali estavam para uma festa de casamento. Aquilo não tinha nada a ver. Não fazia sentido aquela ordem. Mas eles cumpriram. O que Deus quer de algumas pessoas é isso. Você recebe uma palavra de Deus, não fica racionalizando, calculando, não fica medindo, sabe, fazendo medidas. Mas como? Mas por quê? Mas será que vai dar tempo isso? Mas será que vai resolver? Não, eu tive uma ordem. Faça quanto? Faça tudo que Ele lhes mandar. Faça tudo. É aquela história, né? Se vocês não forem como uma criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. A grande peça humana daquele milagre foram os serviçais que foram precedidos por Maria, que deram a resposta certa a Jesus. Eu insisto no ainda não, que Maria teve maturidade, que Maria teve paciência, que Maria teve ali, sabe, a frieza no momento certo, que ela não foi emocional. O que tem de gente que entrega seu poder, sua força, sua estabilidade emocional, o que tem de gente que está entregando, sabe, a sua vida a alguém que simplesmente lhe contraria. E tem gente que ser contrariada é ainda ser rejeitada. E é puxar um fio lá de trás, desencapado, que faz a pessoa entrar em curto-circuito. Sabe, alguém lhe diz algo diferente do que ela esperava ouvir e ela já fica abalada, triste, chateada. Ah, vamos fazer isso? Não. Para quê? Sabe, não é apenas, espera aí, o não dessa pessoa agora, para mim, é o ainda não de Deus. Tem coisas que a gente precisa ter essa maturidade e fazer essa autoanálise de forma justa e correta e entender, eu não estou pronto ainda. Não é algo fácil de se admitir. Mas eu não estou pronto ainda. Eu preciso avançar neste ponto, eu preciso avançar nisso aqui. Tem coisas a serem realizadas, tem coisas a serem feitas, eu vou fazer então, eu vou me colocar nisso, vou me debruçar sobre isso, vou crescer nessa área, vou buscar a Deus, porque isso aqui eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando coisas de Deus, eu estou ainda dependendo da força do meu braço. Quantas coisas que a gente percebe que não estão da maneira que devem ser, da maneira que a gente aprendeu com Deus. E olha que a gente tem mais que a Maria, né? Porque a gente tem a palavra todo dia. Além da palavra que a gente está lendo todo dia, a gente tem pregação, a gente tem mensagem, a gente tem direção, que se você parar para ouvir, ó, Deus vai falar com você, como Ele fala agora. Quantas pessoas que, sabe, interrompem. Aqui a festa foi interrompida, o que mostra que a vida é assim. Tem coisas que tinha tudo para caminhar,
que já o previsto, planejado, era aquilo fluir, né? Uma festa. Ninguém vai a uma festa para que as coisas acabem no meio e aquilo seja interrompido. Mas aconteceu. Quantos que tinham planos e projetos? Não, vai ser assim. Não, comigo vai acontecer de tal forma. Não, eu acredito. A gente faz planos e tem que fazer mesmo. A gente conta com situações. E, de repente, isso acontece em tantas áreas. Você faz um plano de ter um casamento de determinada forma, e você vê que não é bem assim. Você faz um projeto, entra aí, investe em algo, né, começa um trabalho para ter determinado resultado, e, de repente, aquilo não é como você planejou. Você imagina que os seus filhos, né, vão ser perfeitos. A gente sabe que eles não são, mas a gente torce para que seja. É ou não é verdade? Não, porque não vai me dar trabalho, porque não vai ter isso, porque não vai ser assim. Você imagina, vai acontecer dessa forma, vai acontecer, e aí não sai como você planeja. E aí, o que eu faço? Não, espera aí. Então eu paro aqui, isso aqui, houve uma situação, houve uma interrupção, houve algo que eu não contava. É assim mesmo, deixa, eu vou aceitar isso, eu vou permitir que seja assim e eu não vou fazer nada. Essa é a condição que você está ou vai dar a Deus para que situações que vinham, foram interrompidas, sejam agora concluídas e terminem melhor do que elas começaram, ou não. Está entendendo? Porque aqui houve uma situação que aparentemente não havia alguém ali que pudesse resolver. Tanto que a gente não vê ninguém aparecendo. Faz isso. Lá em tal dispensa tem mais. Não. Não tinha. Acabou. E Maria vai na pessoa certa. O que mostra que a gente precisa se voltar para Deus. Se você ouve isso e pensa assim, eu já me voltei para Deus, se volte mais. Que parte da sua vida? A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz e não haverá nenhuma parte em trevas. Eu gosto da tradução que diz assim, e nenhuma parte estará em trevas. O que a palavra mostra? Olha bem, porque de repente você se acostumou com um padrão de luz. É igual o corpo da gente, né? Você já reparou? Tem gente que olha no espelho e mira geralmente determinada parte do corpo. Tem gente que se acostumou a olhar no espelho, por exemplo, do busto para cima. Então a pessoa, antes de sair, ela tem aquele espelhinho, né? Sabe, de armarinho de banheiro. Então ela vai lá, olha, está aqui, né? Da cabeça até mais ou menos essa altura, tudo certo. Às vezes ela não olhou daqui para baixo. Tem gente que mira muito a parte de baixo, como é que está a barra da calça, se o calçado está tudo certo. Tem gente que mira já a parte da cintura. Essa parte aqui entre a coxa, né, e um pouco acima do umbigo. Por quê? Que tem nessa região aqui, gente? Puxa vida, né? Então a pessoa sempre está ali muito atenta, deixa eu ver, né? A camisa está esticada, né? Tem gente que consegue, o olho da pessoa é tão bom que a pessoa consegue saber quantos milímetros hoje está sobrando, né? Maravilha, olha, está larguinha aqui a camisa, olha que coisa boa, olha a minha cinta aqui hoje está um buraquinho a menos, tal. Isso que eu estou te falando é verdade, viu? Tem gente que
mira às vezes alguma região. Até olha, mas está mais focado em determinada região. E tem gente que tem aquele cuidado de olhar o corpo inteiro. Opa, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, tudo bem. A Bíblia diz que deve haver luz, quer dizer, você tem que estar atento e você tem que estar coberto pela palavra em todas as partes do seu corpo. O que quer dizer todas as partes da nossa vida. Não é difícil uma pessoa ela estar ocupada e focada em alguém da família dela e ela estar esquecendo das mudanças necessárias na vida dela. Ela estar correndo com o filho, ela estar ali naquela ansiedade pela mudança do cônjuge, ela ter uma questão na vida dela, na família dela, que está preocupando ela, e ela está ali correndo com isso, e de repente o Senhor falando coisas com ela que ela não está dando resposta a Deus. Quer dizer, ela está impedindo que essa continuidade que Deus quer fazer na vida dela siga. De repente ela está muito focada numa pessoa, né? Isso geralmente é um familiar, pode ser um amigo, pode ser um parente até mesmo, né? Às vezes a pessoa está ali, minha mãe, né? Porque quando você casa, mãe não é mais família, é parente. Meu pai que está doente em casa, eu estou orando por ele e tal. E aí as coisas que Deus está tratando e trabalhando com você não estão sendo obedecidas, não estão sendo entregues a Deus. Algo que Deus toca, que Deus fala, que Deus te direciona, de repente você não está dando a Ele condições como a Maria deu. O foco da Maria, quando ela detectou o problema, foi para onde? É isso aí, gente. Ela viu o problema, detectou o problema, mas pôs o foco em Jesus. Opa, agora. E o que ela fez? Pegou quem mais podia contribuir. O que mais? Então, na minha vida, eu preciso pensar, quem mais pode contribuir para que isso aqui aconteça? Fulano, Beltrano, Cicrano. Está debaixo da minha liderança? Está debaixo dos meus cuidados? Eu tenho, isso eu bati muito ontem, às 3 e às 18. Olha, a gente está no começo do ano, não vamos repetir coisas que a gente já fez, erros que a gente já cometeu no ano passado ou em outros anos. Até eu saber que todo mundo ouviu isso, eu vou bater mais nessa palavra. Se faça a seguinte pergunta: sobre quem eu sei que eu tenho influência? Sobre quem? Então, detecta aí agora, eu vou te dar 30 segundos. Hoje, pensa 5 pessoas que você tem alguma influência sobre elas. 5. 5 pessoas que você tem a influência. Ainda que não seja muita, mas que você tem influência sobre elas. Pessoas que você fala e que elas te ouvem, pessoas que elas te seguem. Não é seguir em rede social, não. Isso aí você esquece, isso aí é bobagem. Pessoas que seguem seu exemplo. Pessoas que te admiram, que você sabe que te admiram. Pessoas que dependem de você. Pessoas que buscam seu conselho, sua concordância, que querem ouvir a sua opinião quando algo está acontecendo na vida delas e elas têm uma decisão importante a tomarem. Ok, já deve ter percebido, já deve ter pensado, aliás, quem são essas pessoas.
A Maria que nós vemos que ela tinha algum peso, alguma influência, algum tipo de liderança sobre estes serviçais. Quando ela detectou a situação que acontecia onde ela estava, e acredito eu que ela também detectou, quem pode resolver isso aqui é Jesus. Ela pegou as pessoas que ela influenciava e ela colocou eles a cargo de Jesus. Colocou eles à disposição de Jesus. Foi isso ou não foi? E ela não alarmou ninguém, ela não chegou, ai meu Deus, acabou o vinho. Quer dizer, ela sabe que se ela falasse isso, ela poderia ter levado pessoas a irem embora da festa, ela poderia ter comprometido o final, a qualidade, ela podia ter atrapalhado aquele momento dos noivos, mas não, as pessoas certas, ela foi e disse, faça tudo que ele lhes mandar. Ela foi perfeita. Ela foi perfeita. Você tem influenciado como as pessoas que estão perto de você? O que você tem dito para elas? Você tem levado as pessoas que contam com a sua opinião, sua concordância, que muitas vezes você validá-las pode significar coragem para elas, como também você não validá-las, podendo fazer isso, pode significar elas não fazerem algo porque elas contavam com a sua, o seu apoio. Não é nem fazer, mas sabe, você já deve ter ouvido aquela história, fulano, pelo menos um apoio moral. Tem gente que não quer que você ponha dinheiro no projeto dela. Não quer que você coloque a mão. Não quer que você esteja ali, mas pelo menos que você diga, eu apoio você. Isso é um apoio moral. E para algumas pessoas, o apoio moral, ele vale mais do que se você, colocasse dinheiro, por exemplo. Eu sei, por exemplo, as pessoas que eu não quero que coloque a mão. Eu não quero que coloque dinheiro, me dê dinheiro, mas se eu souber que elas estão comigo em determinadas situações, aquilo para mim é o que basta. Opa, tal pessoa falou isso, é o que eu precisava saber. Então, eu me faço essa pergunta. Às vezes, há esse jogo de olhares entre pai e mãe, quando um não tem ciência, não tem consciência, do que está acontecendo com os filhos. Então, lembrei agora de uma cena, Eu lembro de uma situação que a Linda uma vez trouxe, e eu tinha acabado de chegar, inclusive tinha acabado um culto, aí teve um atendimento e tal, e as duas já tinham subido, termina o culto, às vezes sobe, e ficou as duas lá fazendo algo, tudo. É para você entender o que eu vou falar, vou exemplificar. E aí, sabe quando você sobe assim, que você já até para subir a escada, você está orando, até para subir a escada, Às vezes aquele dia mais puxado e tal. E eu lembro que eu subi assim, eu já subi pensando, meu Deus, agora eu quero dormir, eu estou num cansaço, Já tinha tomado banho antes do culto, então já está tudo certo, vou. E aí, de repente, aparece ali, entre o meu quarto, a Linda. Papai, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu olhei assim e falei assim, tem que ser agora, filha? Não, tem que ser agora, tal. Aí fui com ela, entrei no quarto, estava lá, a Iana. E aí ela mostrou um negócio para mim, sabe uma coisa que você vê assim, não fazia sentido para mim. A princípio eu nem entendi o que era, um negócio, um desenho num papel colocado com umas coisas ali e tal.
Aí ela mostrando, sabe, eu naquele desânimo já, naquele cansaço físico, mental, tudo esgotado. Sabe aquela cara de quem está... O que é isso? E ela tentando explicar, e atrás a Ana assim, ó. Na hora, e eu peguei e falei, ah, nossa, que legal. Aí, é isso aqui? Ah, isso. É isso aí. Ah, então, mas o que é isso aqui? Ah, tal coisa, tal. Aí lá atrás ela... tal. Quer dizer, se fosse... E aquilo foi, depois, era um trabalho que ela estava fazendo da escola, que não estava muito animada, e depois acabou fazendo, e entregou, e para ela foi uma bênção. Aquilo para ela na verdade, importante. A falta dessa consciência, ali podia ter afetado, atrapalhado ali, podia ter atrapalhado coisas para frente, para o futuro. Naquele momento foi uma falha grave minha. Não me atentei a o que estava em jogo. Só que não é difícil pessoas viverem assim. E sempre estarem agindo de forma errada com pessoas. Eu não estou falando só de filho, que isso aqui é fácil você entender o que eu quero dizer. Que tem gente que às vezes, o que você falar, às vezes não falar, você pode falar, não falo nada, isso faz diferença. Tem gente que quer que você fale uma coisa mínima, mas, é isso aqui, não, tá bom, eu concordo. Ou mesmo não, você está vendo que a pessoa está indo para um caminho, não, isso aqui não é bom não. Fulano, isso aqui não vai dar certo. A Maria, ela foi muito feliz nessa parte. Primeiro que quando Jesus disse para ela ainda não, ela não findou aquilo. Ela não ficou ofendida. Ela não ficou abatida. Ela entendeu, ainda não? Então, daqui a pouco, sim. Então, agora eu vou preparar as coisas para ele fazer, para ele agir, que é a mentalidade que a gente tem que ter. E é o que eu falei, hoje, a resposta que nós estamos dando a algo que foi interrompido, e a resposta de fé, a resposta que nós estamos dando para Deus, é o que vai habilitar alguns para terem esse ano o melhor vinho. É o que está tornando alguns com mudanças, com obediência, o odre novo. Porque, peraí, eu tinha uma mentalidade, eu tinha um comportamento, eu não dava condições a Deus, apesar de eu pedir, de eu orar, mas eu não dava condições. Então, peraí, eu vou mudar. Vou mudar não, estou mudando. E tem gente que está entendendo, tá dando a Deus. Senhor, não, estou aqui, eu sou recipiente, então estou mudando. Estou dando ao Senhor condições. Estou atendendo. Estou ouvindo a tua voz. Porque a gente precisa pensar. Às vezes eu estou há bastante tempo fazendo coisas espirituais. Estou ouvindo a palavra, entendendo o que a palavra está dizendo, mas a palavra não está acontecendo na minha vida. Então, peraí, Deus é o problema? Não. A palavra é mentirosa? Não. Então tem alguma coisa aqui comigo. Então não adianta eu querer continuar do mesmo jeito, da mesma forma, e esperar que coisas vão mudar. Não vão. Então deixa eu ver, como é que eu estou me comportando? Quais são as minhas reações? Minhas palavras, por exemplo, o que eu consigo detectar fácil, minhas palavras estão alinhadas com Deus? De repente Deus colocou pessoas aqui para fazerem parte dessa obra. As pessoas que eu influencio, elas estão sendo influenciadas de forma
boa, correta ou não? Tem gente que já tem resposta aí. Porque quem hoje te ouve e depois de te ouvir toma uma decisão em algo, como é que essas pessoas estão se comportando? Quanto mais perto está essa pessoa ou estas pessoas, maior é o poder de influência que você tem sobre elas. Existe uma lei chamada lei do círculo íntimo, que são aquelas pessoas mais próximas da sua vida. Diz-se nessa lei que o máximo no círculo íntimo de uma pessoa são 5 pessoas. São aquelas mais próximas de você. Tem 5. Talvez nem 5 tenha no seu caso. Mas se você tem várias pessoas que você sempre está lá, dentre essas tem 5 que você está mais perto. E você tem que agora pegar essa palavra e analisar como eu tenho. E você pode até dizer assim, viu? Às vezes, se você tem aquele comportamento de já se esquivar da responsabilidade, não, essa pessoa não me ouve. Será que não? Será que você não quer acreditar que ela não te ouve? Porque também você não quer assumir que parte de como ela vive, do que ela faz, ou do que ela não faz, porque você poderia ter dito na hora certa, se aproveitado daqueles momentos que ela se abre, que ela te pergunta, que ela quer ouvir a tua opinião, que ela pede conselho, que ela busca você para ver se você concorda com ela. Você, não vou opinar, não vou falar, não concordo com isso, mas também não diz o que tem que fazer. A gente tem esse poder. Você tem poder sobre seus filhos. Você tem poder sobre o seu cônjuge. Você tem poder sobre pessoas que param para te ouvir. Eu falei ontem ainda à tarde que um dia eu percebi um negócio, assim, foi uma sequência de coisas. Eu vivi uma sequência de coisas assim que eu sei que quando algumas coisas acontecem numa sequência e elas se repetem, é Deus querendo me mostrar algo, falar algo comigo ali. Né? Ou seja, da primeira, normal. Segunda, olha, coincidência. Terceira, peraí, o que tem aqui, né? Aí você vai vendo uma sequência, opa, tem uma coisa se repetindo. Às vezes eu vejo que é uma situação que está acontecendo com a igreja. Às vezes é algo que eu preciso aprender. Eu estou aberto a aprender. E eu lembro que teve um tempo, tanto que uma pessoa uma vez ela disse isso para mim, e eu só ouvi depois dela, depois desse tempo acontecer, eu falei assim, ainda bem, né? Foi uma sequência de pessoas, inclusive todas elas de fora, que vieram, tal, olha isso aqui que você falou, isso aqui eu também, isso aqui. E eu tive noção do quanto que algumas coisas que eu tratava como, sabe, coisas secundárias, coisas irrelevantes e, sabe, coisas que não eram para ser o foco, e eu vi que aquilo estava chamando mais atenção, estava influenciando mais do que deveria influenciar. Estou falando de mim, coisas que eu falava às vezes que eu soltava, né? E ali eu entendi, eu falei, opa, tem gente que às vezes ignora um culto inteiro, que ignora assim a palavra que você prega, versículo que lê e exemplos que você dá, mas pega isso aqui, ó. E às vezes pega até uma situação descontextualizada. Quando aquilo veio para mim como um entendimento e uma revelação, eu falei, opa, tem coisa que daqui para frente eu não vou mais usar. Eu não vou mais colocar isso. Por quê? Porque, peraí, uma vez que eu sei que eu tenho uma influência sobre pessoas, eu nem sei exatamente quem ou como eu estou influenciando,
tem coisas que eu já sei que não é boa. Eu sei. Então, a partir do momento que eu sei, eu também tenho responsabilidade sobre aquilo. E aí alguns vão falar assim, não, mas você não colocou uma arma na cabeça da pessoa para a pessoa fazer aquilo. Você não mandou a pessoa fazer aquilo. Mas se eu sei que tem gente que vai fazer, e se eu não falar nada, aquilo não vai gerar nada, qual deve ser a minha atitude? Opa, peraí. Acabou, simples. Aqui, ó, é só tirar? Tirei. Tirei, pronto, acabou. Teve coisas assim que há anos eu nunca mais falei, não toquei, não passa mais. Eu lembro de uma pessoa ainda, que eu encontrei, que também não é daqui. Um dia ela falou assim, nossa, eu percebi que houve uma mudança nos seus cultos, nas suas pregações, depois de tal tempo. Ah, você percebeu? A pessoa falou, percebi e tal. Eu falei, que bom. Então, quer dizer que mudou mesmo. Você falou, mudou. Eu não sei te falar exatamente, mas eu percebi. Eu falei assim, amém. Eu falei assim, isso aí também já é confirmação. Agora, eu tive isso em retornos. Você pode olhar pessoas que quando você fala algo, elas mudam. Não tem gente que às vezes a gente conversa, esse não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Mas eu já vi a bispa falando assim com pessoas, que às vezes, nossa, fulana, né? Como você fica bem? Vou dar um exemplo, tá? Que é uma situação que eu nunca ouvi, mas vamos dizer que ela tivesse falado, nossa, fulana, você fica muito bem de amarelo. Eu estou falando amarelo porque é uma cor que eu sei que ela não gosta, né? Todo mundo sabe. Nossa, fulana, você fica muito bem de amarelo. Às vezes aquela pessoa passa a usar só. Então, você precisa fazer esse mapeamento na sua vida. O que por você já ter falado, você viu tua esposa, teu marido, teus filhos, você viu um amigo teu, um irmão, uma irmã. A gente tem que saber qual irmão, qual irmã que a gente influencia. Às vezes teu pai, tua mãe, um liderado teu do trabalho, do grupo, que você é líder, encarregado, uma pessoa que é um cliente teu, ou um prestador de serviço, que você vê que quando você fala, aquela pessoa para, ouve, e ela considera a tua presença, considera a sua opinião, considera as suas ideias algo sensato. Porque, a gente tem um poder e às vezes não está identificando, às vezes não está usando ou está estragando. E nesse ponto a Maria que é um exemplo para nós. A primeira coisa que ela fez foi não ter falado para quem não poderia resolver o problema. Isso é sábio? Muito! Muito sábio. Por que eu vou anunciar aqui na festa? E vou estragar algo? Vou a Jesus. Diga, eu vou a Jesus. Aprenda a ir a Jesus, em qualquer circunstância. Não, mas aconteceu isso. Vai a Jesus. Não, mas Jesus não vai se preocupar com isso, ele não vai se preocupar, ele vai agir. Ah, eu já orei, Deus não fez nada. Ele está te dizendo ainda não, porque quando for não a resposta, vai ficar claro que é não. O ainda não pode vir em forma de espera, de silêncio, de uma palavra que diz que Deus tem isso com você, mas ainda não fez. E quando você tem um ainda não, aí é o tempo de você usar a influência que você tem sobre qualquer pessoa. Espera aí. Ele disse, ainda não é chegada a hora, ainda não chegou a minha hora. Então, eu vou preparar tudo para quando chegar, tudo estar pronto. Porque eu, inclusive, posso não estar pronto. E aí a primeira coisa que Jesus diz, encha de água. E esse é um tempo de eu dar essa resposta para Deus.
de eu me encher da palavra. Eu não vou perguntar aqui, porque eu não quero te desanimar. Mas quem não estiver lendo ainda a Bíblia, começa a ler. Começa essa semana, se você ler um capítulo a mais por dia, daqui a pouco você está equiparado. De repente você nunca pega firme nessas coisas espirituais. Adquira, e isso para você adquirir, você não tem que pagar, é só você decidir. Adquira o hábito da primeira pessoa que você fala no dia ser Deus. Acordar agradecendo a Deus, levantar da cama agradecendo a Deus. Enquanto você está fazendo uma refeição, você está ali, glorificando a Deus, o Senhor, obrigado. A gente vai aprendendo com situações que a gente vive, se agradecer tudo, você ter a refeição, você ter condições de comer a refeição, você sentir o gosto da refeição, você sentir o cheiro da refeição. Depois da refeição, você processá-la perfeitamente. É ou não é verdade? Porque cada uma dessas partes, desses processos, você vê que tem alguém, ou você mesmo já teve problema. Às vezes não teve dinheiro para comprar algo que queria, às vezes não podia comer porque estava ruim, às vezes ou estava sem o paladar, ou estava sem olfato, ou comia, não te caía bem, aquilo você tinha que jogar fora, você tinha algum problema, ou digestivo, ou intestinal. Ontem ainda ouvi uma pessoa, a pessoa ainda falou assim, eu tinha que falar para o senhor esse testemunho. Eu falei, tinha mesmo, porque cada vez a gente vai vendo que a gama de Deus assim é incrível. É incrível, é muito interessante. Daqui a uns dias ele vai dar esse testemunho. A pessoa tem uma casa boa no interior, onde mora a família, E aí deu na cabeça da mulher, de uma das filhas, não, porque a gente não quer morar mais aqui, porque não, vamos sair, vamos para um apartamento. E não é igual São Paulo, não, que as pessoas estão saindo de casa por conta de questão de segurança. Não, o lugar é bom, a casa é grande, a casa é boa, tal. E ele, não, eu sou contra isso, não quero, não é sensata essa atitude, a casa é boa, Vai alugar a casa, para pegar a casa, ir para um apartamento, pagar condomínio, abrir mão daquele conforto, aquela independência, tal, porque querendo ou não, você pode não concordar, aí é opinião isso, tá? Opinião. Isso não é uma regra, não é uma... Eu acho que você tem mais independência numa casa. É aquela coisa de não dividir elevador, não dividir um monte de coisa, tal, entra, tá lá dentro, térreo, enfim. Apartamento, você sabe, sobe, desce, elevador, coisa e tal. E aí a pessoa veio e falou assim, não queria, isso aí vai ser um gasto, eu conheço a minha família, tal, porque ele trabalha aqui e a família mora no interior, ele vai para o interior só de final de semana ou feriados. E aí ele falou assim, ora comigo aqui, sabe, de verdade, eu também não pensei isso tudo, que aconteceu. Ele falou, ora comigo aqui para isso não fluir, para não dar certo. Concorda comigo nessa oração tal, no propósito da mudança, foi isso, ainda no comecinho. Falei, vamos orar, vamos concordar, se é o que o senhor quer, não quer isso aí e tal, tá bom. E a gente veio, orou, ele pegou, trouxe ali a foto e fomos tal. E declaramos, eu falei, declara aí, ele declarou, eu declarei também, concordei, Aí volta ele ontem, e na verdade ele veio à igreja todos os dias, e falou, fiquei de falar para o senhor, acabei não falando. Eu falei, e aí? E a questão da casa? Ele falou, então é isso. Eu falei, então, elas pegaram, fizeram a mudança da casa, foram para um apartamento, pagaram a mudança. Eu falei, que pena, então não deu certo. Ele falou, não. Ele falou assim, foi melhor do que eu queria. Eu falei, mas se elas fizeram a mudança, não. Ele falou, se fizeram a mudança, gastaram dinheiro, foram para lá, pois o senhor acredita que deu uma praga, infestou de barata e de inseto, elas gastaram uma dedetização, gastaram 2, tal, começou a ter um problema lá, na minha mulher e tal, não sei o que lá, pois fizeram a mudança de volta e ainda está lá. Ele mostrou a mensagem para mim.
Isso é para a gente aprender a dar valor nas coisas que a gente tem. Falei assim, ó, não pedi barata não, tá? Ele falou, não, mas foi melhor do que a gente pediu. Ele falou, porque eu queria que elas nem mudassem, tal, perder um dinheiro, tal. Ele falou assim, só que agora o projeto, a ideia morreu, acabou. Agora, assim, tá, todo mundo agora é uma unanimidade só. Eu falei, mas elas não viram? Ele falou assim, não, eles foram lá, fizeram vistoria, a pessoa que morava antes, a pessoa saiu há dias antes. Tanto que tem móveis, já tinha móveis no apartamento, os móveis estavam perfeitos, e depois que eles foram para lá, até os móveis que tinha, o proprietário vai ter que desfazer. Aí eu falei assim, olha, não dá para dizer que não foi Deus. Eu falei, eu não vejo tanto esse propósito aí da pessoa mudar ou não mudar. Mas eu falei, mas Deus deve ter visto algo na vida do Senhor, na sua família, que Ele atendeu, né? Porque você perguntar assim, você pediu uma praga? Não, não pediria isso, né? Mas eu falei assim, se Deus mandou para o Egito, mandou ou não mandou? De outra, mas vamos lá, na hora, eu vou ser sincero, isso mexeu com a minha fé. E eu falei para ele, eu falei, olha, é o que a gente está pregando. Tem coisas, às vezes, que a gente pensa assim, mas Deus vai se envolver nisso? Se a gente parar para pensar, Deus vai gastar tempo para alegrar pessoas numa festa? Vai. Ele teve fé. De verdade, isso aqui, eu estou te contando esse testemunho, porque aqui na hora eu falei assim, se Deus mandou uma praga no Egito, porque era a maneira de ser trabalhado o coração naquele faraó, por que não agora? Tanto que ele falou, ele veio e mostrou a mensagem para mim que elas mandaram para ele. Falando, é para a gente aprender a agradecer pelas coisas que a gente tem. Está lá a mensagem, mostrando. Falei, mas ele falou assim, já pagaram a mudança de volta, já estão na casa, já acabou, já finalizaram lá o contrato, desfizeram o contrato e tal. Agora, falei, olha, Deus honrando o Senhor, porque é daquela pessoa que está todo dia na igreja. E assim, às vezes a pessoa até pede para você uma oração, que a gente que está do lado de cá, você não entende exatamente o que quer, mas tem algo ali que Deus viu, porque eu também falei, porque aí eu entendo que você não quer, não gosta, mas não vai te afetar tanto. Ele falou, não, mas não está certo, não é o melhor para eles, eu sei. Amém. E ainda eu vendo lá a sequência, a cronologia das coisas, como aconteceu, o contrato, vistoria, vídeo, foto, o tempo de dias que a pessoa morava antes, o porquê que a pessoa antes saiu e não teve nada a ver com isso. Você vê que foi mesmo Deus intervindo naquilo. Falou, opa, não. Tem meu servo ali, que está ali buscando, orando, isso aqui não é. Eu vou responder a oração dele. Eu não vou deixar, eu vou impedir isso. Então isso aqui é para a gente crer, tem coisa que de repente não é por acaso, que você tá naquele desejo, aquele propósito, eu quero isso, esse ano a minha vida vai ser assim, isso aqui é para mim, eu quero essa intervenção de Jesus na minha vida, eu quero que isso aqui seja mudado. Creia, mas dê condições a Deus. Se você influencia alguém, influencia certo. Esse é um exemplo que eu tenho que falar. Maria, ela é um exemplo. Tem gente que se começar a ouvir da sua boca, concordo com você, ou mesmo, não faz isso, faz de tal maneira. Porque às vezes a gente fica chateado com alguém, a gente fica magoado com alguém, a gente se isola daquela pessoa que precisa da gente. Você não tem que gostar, mas se você sabe o bem que pode fazer e não faz, a Bíblia diz que você peca. Então tem gente que você não convive mais, às vezes tem um irmão que está longe, tem um pai, uma mãe, tem um parente, um primo, um amigo, mas que você pode influenciar essa pessoa para o bem, influencia. Maria não falou o que não devia para as pessoas da festa, e assim, no silêncio dela, ela deu àquelas pessoas a oportunidade de viverem a melhor experiência.
Tem coisa que só de eu não falar para as pessoas, eu já estou dando a elas a oportunidade. Porque se eu falar algumas coisas para quem não tem estrutura para ouvir, eu posso abalar, eu posso derrubar pessoas. Que é o que eu estou falando, que quando eu entendi, eu falei, opa, isso aqui eu não falo mais. Não entro mais nisso aqui, não entro mais em determinadas coisas. Tem gente que não teve mais algumas atitudes que foram replicadas de coisas que eu falei, porque eu não falei mais. Como tem gente que passou a ouvir, tá certo, isso aqui faz mesmo, vai ser bom. Como tem gente que não faz, isso aqui não é bom, isso aqui não vai acrescentar à sua vida. Isso aqui é problema para você. E aí, o que ela diz para os serviçais? Façam tudo que ele lhes mandar. Isso é para mim e para você. O que o Senhor mandar, o que você entender de Deus, o que você captar numa pregação, numa mensagem, na leitura da palavra, faça, porque isso é encher os potes com água que vão se tornar no melhor vinho que você já vai ter experimentado na sua vida. E vinho significa alegria. E o nosso tempo é um tempo shalom, shalom, que quer dizer não é bom, é completo, é pleno, é absoluto, porque é a intervenção de Deus para a nossa vida. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Qual, no seu caso, é a influência que você está exercendo? Sobre quem? Você tem exercido influência boa? Tem se abstido de influenciar? Ou está exercendo uma influência ruim? Tem gente que o fato de você dar uma palavra assim, ô fulano, Deus te abençoe. Você vai influenciar, você vai apoiar ou você vai validar. Você vai ajudar. Você vai empurrar para uma direção. Como você tem empurrado as pessoas? Para que lado? Para que direção? A direção que você está empurrando as pessoas mais próximas de você é uma direção boa? Você está igual Maria, façam tudo que ele lhes mandar, ou você está confundindo pessoas? Ela deu uma direção e não deixou eles com dúvidas. Será que a gente faz o que ele está mandando ou não? Não, ela já falou que é para fazer. Tudo que ele mandar é para a gente fazer. Como é que você está agindo? Porque tem gente que, ao mesmo tempo que você fala uma coisa para uma pessoa, faz isso, aí quando a pessoa está fazendo, você diz, não, mas não é... fazer assim não resolve, não adianta. Deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa ter as experiências dela. Encoraje pessoas. Às vezes as pessoas elas não são perfeitas quando começam, porque elas precisam daquela experiência e do treinamento. E se elas ouvirem, se elas verem pessoas que são referências para elas, lhes confirmando que elas devem continuar, aquilo é importantíssimo. E cada um aqui precisa saber quando é essa pessoa.
para fazer a coisa certa, para ter uma boa atitude e então também desfrutar junto de bons resultados. Senhor, eu peço que o Senhor venha ajudar agora cada um perceber, Senhor, aquilo que pode ser que ainda não tinha percebido, o peso que tem, o quanto que essa pessoa influencia familiares, parentes, amigos, pessoas que estão à sua volta, o quanto que ela influencia, o quanto que ela tem esse peso, o quanto que ela, meu Deus, o que ela faz, o que ela fala, o que ela, meu Deus, como ela se comporta, o quanto isso afeta para o bem ou para o mal algumas pessoas. O quanto isso, meu Deus, interfere, influencia. E eu peço que não só o Senhor dê a cada um essa percepção, como também, meu Deus, essa pessoa, ela tem a atitude certa, que o Senhor dê sabedoria para ela agir. A sabedoria que teve Maria, que ela não falou aquilo que não devia ser falado para todos. E, além disso, o que foi muito sábio, ter silenciado para aqueles que não deviam saber antes da hora, porque poderiam viver uma situação completa. E caso ouvissem apenas sobre o problema, não teriam condições de resolvê-lo ou de lidar bem com aquilo. Mas ela também disse aos serviçais o que eles precisavam ouvir, o que era necessário, importante, relevante que eles ouvissem, e então se colocassem de uma forma a ajudarem, a abençoarem, a serem, meu Deus, parte da solução. Nos ajuda, meu Deus. Se não éramos antes, se não éramos até então, eu peço ao Senhor, nos ajuda a nos tornarmos sempre parte da solução de qualquer problema em que estivermos. E não acentuarmos, aumentarmos o nível de gravidade, a complexidade, o nível, meu Deus, de peso nos problemas que já existem. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, visão, que todo peso que ainda há na vida de alguns, o peso, meu Deus, a opressão, Senhor, a incredulidade com que alguns viveram, inclusive que receberam essa carga, essa influência de alguém, agora estão sendo o mesmo tipo de influência para alguém, porque alguns, apesar de estarem na tua casa, de ouvirem a tua palavra, o que sai, meu Deus, da boca, as obras, as posturas, as posições, ainda são de incredulidade, ainda são, meu Deus, atitudes de incredulidade. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que haja essa libertação agora, que a cegueira, meu Pai, que tomava conta da visão espiritual de alguns, que não os permitia verem, que caia por terra, como quando Saulo ainda recebeu aquela oração de Ananias, caíram que dos seus olhos algo como escamas. Joga por terra agora, meu Deus, toda a cegueira, eu peço, em nome de Jesus, para que cada um aqui, meu Deus, venha ver quem tem sido, como tem agido, quem tem influenciado e como tem influenciado, para que daqui para frente, Senhor, passe a influenciar como a Maria, passe a ter atitudes sábias, sensatas, e fazer parte, meu Deus, de bênçãos, fazer parte, meu Deus, de alegrias como essa que aquele povo pôde viver, porque a atitude e a postura dela foi boa, de posicionamentos, meu Deus, como que ela teve. E eu oro para que cada um aqui também, meu Deus, com a ajuda do Espírito Santo venha ter também. Eu oro para que o Senhor nos abençoe e que essa unção do melhor vinho, meu Deus, seja derramada sobre cada um,
Que esse seja o melhor tempo da nossa vida, que orações, meu Deus, como a que eu acabei de dar o testemunho, sejam respondidas, e coisas que para muitos, meu Deus, poderiam ser insignificantes e irrelevantes, que o Senhor, meu Pai, atenda ao clamor, à fé, que o Senhor atenda, meu Pai, ao pedido daqueles que têm crido, orado, meu Pai, apresentado ao Senhor, e que o Senhor faça como o Senhor fez naquela festa, como o Senhor não só providenciou o vinho, mas o vinho que o Senhor providenciou foi o melhor vinho, foi melhor, foi superior àquilo que qualquer um já tinha experimentado. E eu declaro que assim seja, meu Deus, esse tempo da nossa vida, em cada área que nós temos crido, que nós temos, meu Deus, apresentado ao Senhor, que nós temos buscado, que nós temos declarado, que nós estamos nos preparando para que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Abençoa a igreja, Senhor. Levanta pessoas, meu Deus, que vão viver e vão estar no melhor tempo da vida delas, que vão dar ao Senhor, meu Pai, o melhor delas, porque também vão receber o melhor do Senhor, porque creem nisso, porque se preparam para isso, porque clamam por isso, porque dão ao Senhor condições para isso, com palavras, com obras, com posturas espirituais. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu creio, meu Pai, eu tomo posse de bênçãos, eu tomo posse desse tempo, esse shalom do Senhor, essa plenitude, essa alegria completa, esse derramamento, meu Deus, esse tempo de unção, e uma unção, meu Deus, para realizarmos proezas, para fazermos aquilo que ainda não foi feito, para estarmos em lugares que não estivemos, para ocuparmos os lugares que o Senhor nos deu e até então estavam vagos, mesmo, meu Deus, que fisicamente nós estávamos neles. Eu tomo posse dessa unção e declaro, meu Deus, que seja, Senhor, incomparavelmente o melhor ano e o melhor tempo da vida de cada um, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, levanta o teu povo, prospera o teu povo, derrama, meu Pai, favor sobre o teu povo, faz o teu povo ver a tua glória, e que por meio da vida e dos resultados do teu povo, que a glória do Senhor seja vista, como foi vista naquela festa, quando o Senhor tornou água em vinho. Houve mudança da água para o vinho. Eu declaro esse tipo de mudança sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.